Você sabe qual é a maior evidência que nós realmente estamos nos últimos dias? Olá, eu sou Léo Murata, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio e hoje eu quero falar com você sobre a maior evidência que a Bíblia deixou registrada para sabermos realmente que nós estamos nos últimos dias. Não, e não é pandemia, não é crise financeira, não é fome, não é nada disso. Então o que é? É o engano. Eu vou citar para você alguns textos que o Novo Testamento alerta sobre o engano. Em Efésios capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz: "Ninguém vos engane com palavras vãs." Em Colossenses capítulo 2, no versículo 4, Paulo diz: "Assim que ninguém vos engane com raciocínios falazes." Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3, Paulo diz: "Ninguém de nenhum modo vos engane." E finalmente 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, texto bastante famoso, onde o apóstolo Paulo diz: "Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." A maior evidência que nós estamos nos últimos dias é o engano. E eu fico abismado como tem muitos crentes que estão buscando evidências da volta de Jesus em pandemia, em crise financeira, em fome e estão desprezando tantos alertas que a Bíblia faz sobre o perigo do engano que iria se espalhar nos últimos dias. Mas eu quero te alertar, não só sobre o perigo do engano, mas o que o diabo vai usar para tentar enganar as pessoas. Em Mateus capítulo 4 é registrada a tentação de Jesus no deserto, e uma das tentações que Satanás faz com Jesus está lá no versículo 6, onde Satanás disse para Jesus assim: "E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem." Você sabe o que Satanás está citando? Isso que ele está citando está lá em Salmos capítulo 91, no versículo 11. Agora, Satanás está usando a Bíblia para tentar enganar Jesus. Preste atenção na proposta de Satanás. Então Satanás vira para Jesus e diz: "Tu não é o filho de Deus? Eu sei que tu é o filho de Deus. Então se tu é o filho de Deus, te joga daqui de cima lá para baixo, porque está escrito a teu respeito. Aos seus anjos, Deus dará ordem para que te guardem. Tu não é o filho de Deus? Então te joga daqui de cima lá para baixo." E eu te pergunto, se realmente Salmos capítulo 91 garante proteção dos anjos para Jesus, por que Jesus não pulou? Porque Jesus sabia o que também estava escrito. No versículo 7 ele diz: "Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ou não testarás o Senhor teu Deus." O segredo para Satanás não conseguir te enganar, citando o que está escrito, é você saber o que também está escrito. É muito importante você saber que a verdade da palavra de Deus, ela não está contida em um texto, em um capítulo ou em um versículo. Ela está diluída em toda a Bíblia. Deus sabe de todas as coisas, mas ele não quis falar todas as coisas que ele sabe. Mas o que ele quis falar, que é a Bíblia, ele não falou tudo de uma vez só. Uma das coisas que vai te ajudar a entender isso é você compreender que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Daniel capítulo 11, no versículo 31, Daniel está profetizando acerca da figura mais preeminente no tempo da tribulação que vai acontecer na Terra, que é o anticristo. No versículo 31 ele fala sobre o anticristo dizendo assim: "Dele, do anticristo, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora." Então Daniel está profetizando que o anticristo ele vai profanar o santuário, vai retirar o sacrifício diário e vai estabelecer lá dentro a abominação desoladora. Centenas de anos depois, vem Jesus, e em Mateus capítulo 24, no versículo 15, Jesus diz assim: "Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes." Jesus está dizendo, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então quem estiver na Judeia, fujam para os montes. Presta atenção. Daniel disse que o anticristo entra no santuário, profana o templo, retira o sacrifício diário e põe lá dentro a abominação desoladora. Jesus, centenas de anos depois, está dizendo, quando acontecer isso que Daniel falou, então quem estiver na Judeia, fujam para os montes. O que Jesus está fazendo? Jesus está pegando uma profecia
profecia que Daniel deu e está dizendo, quando essa profecia acontecer, então vocês vão fazer isso. Porque Daniel só está dizendo o que vai acontecer. Agora vem Jesus e diz, quando acontecer o que Daniel disse, então vocês têm que fugir. Presta atenção, Daniel não disse para fugir. Daniel só disse o que ia acontecer. Mas Jesus está acrescentando instruções ao que Daniel disse. Quando o que Daniel disse acontecer, então as instruções são essas. Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. E alguns anos depois, lá em Apocalipse, vem o apóstolo João, no capítulo 13, no versículo 5, e escreve assim: Foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, vários anos depois de Jesus ter citado Mateus 24, vem o apóstolo João e escreve em Apocalipse capítulo 13, no versículo 5, que essa fuga iria durar 42 meses, 3 anos e meio. Presta atenção. Daniel disse que o anticristo entra no templo, profana o templo, retira o sacrifício e estabelece a abominação desoladora. Jesus disse, quando acontecer isso que Daniel falou, então quem estiver na Judeia, fuja para os montes. E aí vem João em Apocalipse e diz, essa fuga vai durar 42 meses. Perceba que o que Deus quis contar, Ele não quis contar tudo de uma vez só. É muito importante você entender que a verdade da palavra de Deus, ela está diluída em toda a Bíblia. Por que Deus não chegou logo e contou tudo de uma vez só? E eu que sei, rapaz. Eu não sei. Eu só sei que Ele não quis contar tudo de uma vez. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Jesus não é uma verdade, Jesus é a verdade. Agora, a verdade da palavra de Deus, ela é formada pela harmonização de várias verdades contidas na palavra de Deus. Antes de você pegar um único texto da Bíblia e criar uma doutrina, criar uma regra em cima dele, é importante você saber o que também está escrito. Jesus não teve que escolher em qual dos dois textos que ele ia crer, porque Satanás citou o Salmo 91. Aos seus anjos Deus enviará a ordem para que te guardem. Então ele está falando sobre a proteção angelical que existia disponível para a vida de Jesus. Mas Jesus também conhecia um texto que dizia que não era para tentar Deus, não era para testar. Então Jesus não tem que escolher em qual dos dois textos ele crê. Ele crê nos dois. Jesus não testou para ver se a proteção funciona, porque ele sabe que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, e ele também crê que se ele precisar, Deus vai dar a ordem aos seus anjos para guardá-lo. Ele não escolheu em qual dos dois textos crer, ele crê nos dois, porque ele sabe o que está escrito, mas ele também sabe o que está escrito. Os textos da Bíblia, eles não se contradizem, eles se complementam. Tu tem que crer no que está escrito, mas tem que crer no que também está escrito. Se eu pegar uma verdade da Bíblia e exaltar essa verdade acima de todas as outras verdades da Bíblia, eu vou criar uma mentira a partir dessa verdade. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma revelação que Deus é o meu Pai e Ele me ama e que o que interessa pra Ele é meu coração e Ele não tá nem aí pra esse negócio de eu ter que fazer a obra de Deus, porque o que importa pra Ele é meu coração, porque Ele é meu Pai que me ama. Deus é meu Pai que me ama. É uma verdade? Com certeza. Ele não tá nem aí para eu fazer a obra. O que ele se interessa é somente pelo meu coração. Isso é uma mentira. Somente o Novo Testamento traz a revelação que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também é o nosso Deus. E que além dele ser o nosso Deus, ele também se tornou o nosso Pai. Quem mais escreveu sobre o Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E se tem alguém que entende sobre paternidade de Deus, é o apóstolo Paulo. E mesmo Paulo sabendo sobre Deus o amá-lo e Deus ser o seu pai, em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16, ele escreveu assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Porque Paulo foi chamado para pregar o evangelho. E quando Jesus voltar, ele vai ter que prestar contas do serviço que Deus confiou a ele. Eu quero te falar que o Deus que virou o Pai nunca deixou de ser o nosso Senhor. Aliás, se você prestar atenção na maioria das parábolas de prestações de contas que Jesus contou, não era um filho prestando contas com seu pai, era um servo prestando contas ao seu Senhor. Eu tive uma revelação que Deus é amor, Deus ama todo mundo, então no final Ele vai dar um jeito de não condenar ninguém e todo mundo vai viver feliz para sempre. Deus é amor e Deus ama todos. É uma verdade. No final ele não vai condenar ninguém porque ele é amor. Mentira. Por quê? Porque também está escrito: quem nele crê não será condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Muito cuidado quando você quiser criar uma doutrina, uma regra, em cima apenas de um texto. Você precisa saber o que está escrito, mas você tem que saber o que também está escrito. Porque os textos da Bíblia não se contradizem, eles se complementam. E a verdade da palavra de Deus não está apenas em um texto, está diluída em toda a palavra de Deus. Mesmo que Deus te dê em sonho uma revelação sobrenatural acerca da proteção dos anjos que está escrita lá em Salmos capítulo 91, eu sugiro você não te atirar de cima de um prédio, porque tu vai morrer. Ah, mas se eu morrer, eu morro em nome de Jesus. Se tu morrer, tu vai morrer por falta de conhecimento, meu filho. Eu realmente acredito que pessoas, elas tiveram uma revelação, um entendimento genuíno acerca de um assunto da palavra de Deus. O problema foi que elas pegaram esse entendimento daquele assunto, exaltaram acima de todas as outras verdades da Bíblia e acabaram entrando em problemas. Quando Deus te der um entendimento sobre um assunto da Bíblia, não jogue o resto da Bíblia fora. Descubra o que também está escrito. O Deus que te deu revelação, entendimento sobre aquela parte da Bíblia é o mesmo Deus que escreveu o restante da Bíblia. Seja abençoado na prática da palavra. Creia no que está escrito e creia no que também está escrito. Até o próximo vídeo.